Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, quarta-feira, dia 8 de novembro, eu vou trazer os melhores jogos e palpites dela, NBA, para vocês. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Bora que bora, quarta-feira repleta de jogos. A última rodada foi muito bacana pra gente, vamos manter gestão, né? A gente nunca sabe se a tendência vai ser respeitada. Vamos lá, aquelas três coisas bem simples. Já chega dando aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho e a gente continuar aqui todos os dias. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido para vocês, tamo junto, sempre. Bora lá. Bora lá, 21 horas, jogo do Charlotte Hornets contra o Wizards. Time, aqui o seguinte, olha o que eu percebi dando uma olhadinha nos placares do Hornets. Os últimos 5 jogos em casa, 121, 99, 116, 99, 117. Puxei os 5 últimos jogos do histórico contra o Wizards. Charlotte, 117, 100, 107, 124 e 97. O que eu vou buscar então nessa partida? Para que a equipe do Charlotte Hornets faça menos de 124 pontos e meio. O que significa isso? Que a equipe do Charlotte pode fazer até 124 pontos, que a gente tem green. Se ela fizer mais do que 124, é red na operação. Fez menos, é green. Charlotte Hornets fazendo menos de 124 pontos e meio. Fechou? Bora lá, 21 horas, jogo do Pacers contra o Jazz. Aqui eu vou utilizar dois jogadores, um do Pacers e um jogador do Jazz, jogadores que vêm com consistência com relação aos pontos. Pelo lado do Jazz, eu quero o Lauri Markkanen. Eu quero que ele faça nessa partida pelo menos 19 pontos. Percebam que ele tem muita consistência. De todos os últimos jogos dessa temporada, ele bateu pelo menos 19 pontos. Então eu vou ali em linha de pontos baixos para o Lauri Markkanen fazer pelo menos mais de 18 pontos e meio. E pelo lado do Pacers, eu vou utilizar o Tyrese. É um cara que também tem muita consistência e vem pontuando muito bem. Eu quero que o Tyrese nessa partida faça mais de 17 pontos e meio. Ele geralmente bate essa linha. Então como é que ficou a dupla? O Tyrese fazer mais de 17 pontos e meio e para o Markkanen fazer mais de 18 pontos e meio. Se isso acontecer, deu green na operação. Bora lá, 21 horas, jogo do 76ers contra o Boston Celtics. O Boston perdeu a última partida. Mesmo jogando fora de casa contra a boa equipe do 76ers, eu acredito sim num favoritismo para a equipe de Boston, tá legal? Odd de 1,78, 1,75, eu vou buscar a vitória do Boston Celtics. Fechou? Bora lá, 21h30, jogo do Knicks contra os Spurs. O Knicks jogando em casa é favorito? Sim. Mas ele tem um baita retrospecto? Não. Por esse motivo, eu vou buscar aqui uma linha de handicap a favor dos Spurs. Eu vou colocar um handicap mais 16,5 para os Spurs. O que significa isso? Os Spurs podem perder até por 16 pontos e tá tudo certo. Dá green na operação. Se perder por 17 ou mais pontos, aí deu red, tá bom? Então, eu vou pegar um handicap mais 16,5 para os Spurs e eu vou duplar com ele, nada mais, nada menos que o Wembanyama. Acho que é assim que pronuncia, galera. Ele vem numa tocada muito forte aqui nos rebotes, né? O cara é gigantesco, mais de 2,20 metros, tá legal? Então eu quero que ele pegue pelo menos 7 rebotes nessa partida. O Wembanyama pegando pelo menos 7 rebotes na partida e um handicap de mais 16,5 pontos para os Spurs. Se isso der certo, deu green na operação. 21h30, jogo do Nets contra o Clippers. Eu particularmente gosto bastante dessa equipe do Clippers, né, que conta com Kawhi Leonard, Paul George, Westbrook. Então, mesmo jogando fora de casa, eu acredito que tenha totais condições de vencer a equipe do Nets. Odd de 1,59 e 1,55, aqui eu vou buscar a vitória do Clippers. Fechou? Bora lá, às 22 horas, jogo do Rockets contra o Lakers. Tecnicamente, eu acredito mais na equipe do Lakers, né? Anthony Davis, LeBron, enfim.
eu acredito que o Lakers deve vencer. Mas aqui eu vou dar uma garantida, eu vou dar uma protegida nessa entrada. Eu vou dar um handicap mais 5,5 para a equipe do Lakers. O que significa isso? O Lakers pode perder até por uma diferença de 5 pontos, eu ainda tenho green. Se o Lakers perder por 6 ou mais pontos, deu red na operação. E eu vou duplar com ele, nada mais, nada menos que o LeBron James. O LeBron James, ele já tem uma certa idade, então muitas vezes ele é poupado, ele não joga o jogo inteiro, né? Ele fica mais no banco para dar uma descansada. Percebam comigo que dos últimos jogos que ele fez aqui na temporada, apenas uma vez ele ultrapassou 33 pontos. Foi nesse jogo com o Clippers e, se eu não me engano, esse jogo deu prorrogação, tá legal? Aí o LeBron bateu 35 pontos. As demais partidas, ele fica abaixo da linha de 33 pontos. Então, o que eu vou utilizar aqui? Para o LeBron fazer menos de 33 pontos e meio. Você vai ali em pontos altos para o LeBron fazer menos de 33 pontos e meio. Como é que ficou nossa dupla? Handicap mais 5,5 para o Lakers e para o LeBron fazer menos de 33 pontos e meio. Se isso acontecer, deu green. E bora lá, às 22 horas, jogo do Bucks contra o Pistons. Jogando em casa, o Bucks é extremamente favorito. O problema é a odd, né? Odd de 1,14. Como é que eu vou dar uma melhorada nessa odd? Vamos lá. Eu vou buscar um handicap negativo para o Bucks. Eu vou colocar aqui um handicap menos 5,5 para o Bucks. O que significa isso? O Bucks precisa vencer o Pistons por 6 ou mais pontos. Se isso acontecer, essa parte do bilhete já deu certo. Agora, se o Bucks vencer por 4 pontos de diferença, dá red, tá legal? Handicap menos 5,5. Se o Pistons vencer, também deu red na operação. Mas aqui eu acho o Bucks muito favorito, tá bom, galera? Lógico que todo jogo tem seu risco. Portanto, mantenham gestão de banca. Então, handicap menos 5,5 Bucks. E eu vou duplar utilizando nada mais, nada menos que Giannis Antetokounmpo. Eu quero que o Giannis faça nessa partida pelo menos 22 pontos. Percebam que geralmente ele bate essas linhas, né? Dos 6 jogos que fez na temporada, apenas uma vez que não bateu contra os Raptors. Ele fez apenas 16 pontos. As demais partidas, ele bate a linha de 22 pontos e meio. Então eu preciso aqui que o Giannis Antetokounmpo faça mais de 21 pontos e meio. Essa linha você pega em pontos baixos, tá legal? E eu vou utilizar na dupla um handicap menos 5,5 para a equipe do Bucks. A equipe do Bucks precisa vencer por uma diferença superior de 6 ou mais pontos. Fechado? Bora lá, 22 horas, jogo do Timberwolves contra o Pelicans. Aqui, do lado do Timberwolves, a gente tem o pivôzão Rudy Gobert. E eu venho utilizando essa entrada com frequência e vem dando certo. Significa que vai dar certo mais uma vez? Não sei. Mas que tem uma tendência boa para acontecer, isso tem. Eu venho pegando direto para o Rudy Gobert fazer um duplo-duplo. O que significa um duplo-duplo? Por exemplo, ele fazer 10 pontos e 10 rebotes. Fez isso, já bateu um duplo-duplo. Percebam que dos 6 jogos que o Gobert fez aqui na temporada, ele bateu 10 pontos em 5 e rebotes, ele bateu 10 em todas as partidas. Ou seja, novamente, eu vou utilizar aqui um duplo-duplo para o Rudy Gobert. Fechou? Bora lá, às 22h30 eu tenho o jogo do Mavericks contra os Raptors. A equipe do Mavericks conta com nada mais, nada menos do que Luka Doncic. O Doncic é um cara que tem muita facilidade para pontuar, pegar rebote e dar assistências. Lembra do duplo-duplo? Se ele atingir 10 pontos e 10 rebotes, bateu duplo-duplo. Se ele atingir 10 pontos e 10 assistências, bateu duplo-duplo. Se bater 10 rebotes e 10 assistências, também bateu duplo-duplo. É um cara que tem grandes chances de bater duplo-duplo, tá legal? Então aqui eu vou buscar também nessa partida para o Luka Doncic fazer um duplo-duplo. Fechou? Time, essas são as análises de hoje, quarta-feira. Espero que a gente tenha muitos acertos, né? Que a tendência seja respeitada e conto com o seu like, com o seu comentário e com o seu compartilhamento. Muitas pessoas me conhecem do futebol, do Boleiros Tips, e aqui é um projeto novo também da NBA.
Então isso que eu venho pedindo para vocês faz total diferença para que esse projeto também dê certo e a gente consiga ajudar muitas pessoas. Fechado? Um grande abraço, a gente se vê por aqui amanhã. Valeu, fui.